Meus irmãos, dando continuidade no nosso estudo do discipulado, esse será o capítulo 3, sobre permanecer. Nós lemos agora há pouco no vídeo anterior que se aquele que permanecer na palavra, este será discípulo. Verdadeiramente serão meus discípulos, foi o que Jesus disse. Pois a palavra nos liberta. Nós lemos também que a palavra nos santifica, que nós temos que viver em obediência. Nós, como filhos de Deus, não podemos nos amoldar aos padrões deste mundo. Nós, como filhos de Deus, precisamos entender tudo isso para nós conseguirmos finalizar o nosso aprendizado e sermos como o nosso mestre, não é verdade? Então, nós vamos começar agora entendendo o que seria permanecer na palavra. Então, nós vamos ter que falar aqui nesse capítulo sobre permanecer e ler 1 João, capítulo 4, versículo 13. Está escrito: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Meus irmãos, nós acabamos de ver, né, que a palavra nos santifica, que a palavra é a verdade. Você precisa entender que é através da palavra de Deus que você vai conhecer a Deus, entender quem Ele é, entender quem você é e entender o que Deus quer de você. Mas entenda uma coisa, sem Jesus você não vai conseguir nada disso. Veja o que está escrito em João, capítulo 15, versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E Jesus, ele é a videira. Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Meus irmãos, Jesus está falando sobre permanecer nele, sobre permanecer na palavra. É porque a palavra que nos capacita, é a palavra, é através da palavra do conhecimento, da palavra do conhecimento de Deus que nós conseguimos obter lendo as Escrituras, é que nós conseguimos resgatar a nossa identidade de filhos, meus irmãos, a identidade que foi perdida lá atrás. Eu poderia aqui falar para vocês inúmeros versículos da Bíblia que diz sobre a própria palavra, que ela é inspirada por Deus, que é a palavra que nos guia, que nos capacita, é a palavra que nos instrui, é a palavra que é um tesouro que nós temos que guardar dentro do nosso coração. A palavra, ela é viva, eficaz, capaz de dividir a alma e o espírito. É tudo isso através da palavra. Mas eu quero chamar você a ler aqui Mateus capítulo 4, versículo 4. Em Mateus 4 e em Lucas 4 conta a mesma história que todos nós cristãos já conhecemos, que é a tentação que Jesus sofreu no deserto. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, é a frase famosa de Jesus. Ele disse a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas, sobre o que eles estavam ali conversando? A tentação que Satanás fez a Jesus depois de 40 dias sem se alimentar, em jejum pelo deserto. Ele chegou a Jesus e falou: se você é mesmo o Filho de Deus, transforma aí essas pedras em pães. Aí Jesus deu essa resposta, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você se recorda? Mas aonde que Satanás tentou uma pessoa também com comida? Pois é, meus irmãos, todo mundo sabe que lá no jardim, Satanás veio em forma de serpente e também tentou ali o homem com alimento. Mas antes de falar da queda do homem, vamos focar aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Mas em especial no capítulo 26, você leia aí, está escrito o que Deus disse. A palavra que Deus disse foi: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E que ele domine sobre todas as aves, sobre todas as frutíferas, sobre tudo. Mas ele diz essa frase: sobre toda a terra. Deus deu o domínio sobre todas as coisas ao homem ali no jardim. E está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 17, que Deus avisou a Adão: olha, você pode comer livremente de todas as frutíferas, de todas as árvores. Inclusive, ali estava a árvore da vida. Mas ele disse: dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, não comeis dela, pois se você comer dela, certamente morrerá. Deus avisou o homem que se ele comesse daquela árvore ali, que simboliza o pecado, ele morreria. Mas Adão não permaneceu na palavra. Adão resolveu desobedecer. Adão tinha ali a presença de Deus todos os dias no jardim. Ele tinha o domínio de todas as coisas. Ele, como nós, foi criado à imagem, à semelhança do nosso Deus. E mesmo assim, ele escolheu desobedecer. E eu quero chamar a sua atenção na forma que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Deus diz no plural, ele não diz: vou fazer o homem à minha imagem, à minha semelhança. Mas ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem seria esse nossa? Meus irmãos, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim como o Pai
te criou à imagem e semelhança dele. Nós também somos. Nós somos corpo, nós somos alma e nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Mas Adão escolheu desobedecer. E nesse dia, ele perdeu o Espírito Santo de Deus. Por isso que Deus o alertou: se você comer dessa árvore do pecado, você certamente morrerá. Adão viu Eva comendo e continuou viva, né? Deve ter pensado, mas Eva não morreu, então eu também possivelmente não vou morrer. Mas Adão morreu sim. Nesse dia ele perdeu o Espírito de Deus. Lembra que nós lemos no início desse vídeo, em 1 João capítulo 4, versículo 13, que permanecemos nele e ele em nós porque ele nos deu o seu Espírito? Jesus, ele veio em forma de homem. Jesus, ele é a palavra que se fez carne, que habitou entre nós, ele é a luz dos homens. Por ele que foram feitas todas as coisas, por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. E Jesus, ele é o maior exemplo de obediência, exemplo de filho, por isso que ele é o nosso mestre, nós devemos ser como ele. Jesus, ele não só resgatou para nós de novo e nos deu o seu Espírito de novo, que ele resgatou essa aliança, como também ele nos resgatou o domínio sobre essa terra. Sim, meus irmãos, ele nos resgatou o domínio. Sim, meus irmãos, quando Adão experimentou do pecado, né, o salário do pecado é a morte, a recompensa do pecado é a morte. Nós perdemos o Espírito de Deus, por isso passamos a morrer eternamente. Mas Jesus veio para nos dar vida eterna. Ele nos deu do seu Espírito, mas não somente isso, aquele domínio que foi entregue para Adão, que ele perdeu, foi entregue a Satanás. Leia Lucas 4 sobre ainda a tentação de Jesus, mas agora no versículo 6, nós vemos o seguinte, a declaração do próprio Satanás a Jesus. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram entregues, então eu posso dá-los a quem eu bem quiser. Satanás levou Jesus no alto dos montes e mostrou todos os reinos deste mundo. Então Satanás levou Jesus no alto, do mais alto monte, e mostrou todos os reinos e disse: se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos esses reinos. Como nós lemos aqui no versículo 6, pois é tudo meu, me foi entregue. Meus irmãos, o pecado entrou por Adão e quando ele escolheu o pecado, o domínio que Deus tinha dado a ele sobre essa terra foi entregue às trevas. E as trevas estão aí, né, donos deste mundo. Por isso que nós estudamos sobre a obediência, sobre não nos amoldarmos aos padrões deste mundo, não amar este mundo, pois o amor do Pai não está nesse mundo que foi entregue ao domínio das trevas. Mas Jesus venceu a morte, por isso que diz em 1 Coríntios 15:55, se eu não me engano, onde está a morte, a tua vitória? Jesus, ele venceu a morte, ele nos deu vida eterna. Por isso, meus irmãos, permaneçam na palavra, assim vocês serão discípulos, como disse Jesus. Vamos finalizar aqui essa parte do capítulo 3 sobre permanecer na palavra, mas entendendo que através da palavra que nós o conhecemos, que nós conhecemos quem nós somos, filhos de Deus, e entendemos o que o nosso Pai quer de nós. Leia no final aqui agora, João capítulo 5, versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Isso são as palavras de Jesus. Vamos continuar conhecendo o nosso Mestre?